essa mancha amarela aqui eu mostro os aglomeраdos subnormais que foram identificados pelo Censo do IBGE de 2010. E aí outra coisa que eu quero ressaltar, essa pesquisa ela foi iniciada, foi realizada em 2019, então é trabalho de dados que eu tinha para realizar a seguir ao Censo IBGE de 2010. Então, é uma pesquisa bem passiva assim, de ser atualizada com dados atuais, acho que pode contribuir com um ponto de partida para os próximos estudos. Então, aqui na mancha amarela, a gente tem os aglomerados subnormais. E essas outras manchas, azul e roxo, mostram a mancha de inundação que atinge a área da bacia. E aí, os tipos de intensidade baixa, intensidade média e intensidade alta. Então, como vocês podem observar, boa parte da mancha de inundação corresponde às áreas de aglomerados subnormais, que seriam áreas mais precárias. As áreas mais precárias normalmente se estabelecem próximas desses rios, desses cursos d'água que venham a sofrer com a maior mancha de inundação. Em relação à análise da infraestrutura, eu trouxe aqui os principais dados. No caso de abastecimento de água, a gente possa ver como é o funcionamento do saneamento básico do bacia. Então, desses aglomerados subnormais, cerca de 40,7% dos municípios particulares brasileiros possuem abastecimento de água no meio geral. Porém, 51% ainda utilizam água de poço ou nascente. Sendo sentido de uso sanitário, apenas 12,9% tem um atendimento no meio geral de ajuda mundial, 45% usam fossa negra, que seria um buraco no solo, se houver tipo de tratamento, e 37% utilizariam a fossa séptica, aquele tratamento primário geralmente utilizado em área rural. Quanto a dados de eficácia e higiene, a população da bacia do Brasil, a maior parte, no caso, cerca de 43% não possui instrução do curso fundamental completo, 22% fundamental completo e médio completo, e 28% com ensino médio completo e superior incompleto. Em relação à renda, a maior parte não possui um adequado rendimento, 28% recebe até um salário mínimo na época e 18% até um salário mínimo. Ou seja, tem um grande grau de alfabetização, pouco grau de escolaridade e também um sinal de precariedade na renda. Uma informação importante é que 47% desses homicídios eles possuem a mulher como responsável financeira. Considerando que na época, utilizando o salário mínimo como base, a gente verifica que as mulheres recebiam cerca de um salário mínimo a menos que os homens, ou seja, a mulher como responsável financeira também estava indicando a questão da precariedade de renda nessa época. Aqui eu vou falar um pouquinho de como foi a minha análise da morfologia urbana. Para falar de uma forma mais geral da pesquisa, eu tive como objetivo justamente investigar como foi a formação do processo da malha urbana dentro desse limite da bacia do Ariri e quais seriam a relação entre a urbanização dentro da bacia com parâmetros físico-ambientais. Então, para fazer essa análise, eu utilizei o que nós temos no livro, algumas metodologias de análise da morfologia urbana, ou seja, da composição entre o sistema viário, lote, edificação. Então, para fazer essa análise, eu utilizei a teoria de uma escola inglesa de morfologia urbana, que basicamente analisa 3 componentes, são o sistema viário, o parcelamento dos lotes e o padrão tanto de uso, identificação quanto do lote. Esses 3 componentes eles são analisados em período delimitado de tempo, seria o período morfológico, que é delimitado a partir de alguma transformação histórica, algum evento, alguma condicionante que muda no tempo. A partir disso, eu delimitei 3 períodos morfológicos. Seria o primeiro período de 1970 a 1977, segundo período de 77 a 2000 e o terceiro período de 2000 a 2019. Esses períodos eles foram delimitados a partir de imagens de satélites de fonte da CODEM, em conjunto também com informações históricas acerca de política habitacional e outras informações. Para analisar os parâmetros ambientais, já que essa metodologia vai estudar exclusivamente morfologia urbana,
Eu também utilizei um gráfico desse livro, da fonte de Araújo e Guerreiro, no qual ele tem um gráfico que mostra a relação entre o avanço da urbanização e a sua correspondência com o aumento de água e o aumento do escoamento superficial da água no solo. No caso, quando chove, tem aquela água da chuva que escoa superficialmente pela chuva, e aí poça, hoje mesmo da laje, então seria esse escoamento superficial que eles chamam de runoff aqui no gráfico, tá? E aí, é importante notar que essa relação do avanço da urbanização e esse aumento de escoamento superficial da água no solo, ele não corresponde linearmente, né? Eu estou 50% da impermeabilização na cidade, eu não estou 50% de escoamento superficial. Eles não são correspondentes assim linearmente, mas possuem muita influência. Exemplo, aqui na primeira fase, a gente estabelece 4 fases. Na primeira fase, onde seria o estado de pré-urbanização, em que quase não se tem impermeabilização, apenas 10% do escoamento superficial, enquanto cerca de 50% da água fica no solo. Já na última fase da urbanização, apenas 10% dessa água ficaria no solo, né? Seria o seu isso indica mais o estado natural, que já está totalmente alterado. Enquanto 55% tem que escoar superficialmente, e aí sobrecarregar o sistema de drenagem, gera alagamento e gera empoçamento. Então, falando agora rapidamente sobre a análise que eu fiz da evolução urbana do desenvolvimento da bacia, a bacia hidrográfica da Grécia foi uma imagem de 1977, fatos de montagem com as autoformas de poder. E aí a gente vê que a bacia ela era praticamente inabitável, havia apenas pequenos povoados, né, famosos, ainda as pessoas apenas trabalhavam para dar vinho, deu que voltavam para trabalhar. E aí também havia também bastante parcelamentos rurais, então eles tinham sítios muito grandes, fazendas. Era comum as pessoas geralmente viessem para cá sítios para passar uma semana, ou então viessem para clubes, tá? Então essa é uma falha que vai ser predominantemente rural. Aqui eu mostro alguns exemplos de como a malha rural ela acabou interferindo no processo de urbanização. Então, como vocês podem ver, as vias que eram abertas para o sistema rural acabaram influenciando a forma como foi se implantando os assentamentos como eles foram tomando forma. Houve também algumas modificações na topografia do sítio, corrigindo as entrevistas com moradores, eles viram que alguns locais que tinham uma declividade muito acentuada, realmente assim, meio que tinha um buraco, o relevo que abaixava. Então, ao conversar com moradores, eles sempre diziam: olha, tiravam aterro, tiravam areia daqui. Enfim, isso acabou gerando alguns espaços, alguns locais, como o loteamento de Cuí, que será alguns parques Cuí, em 40 horas teria um buraco fundo, tá? E aí a gente identifica eles como manchas brancas. Essas outras manchas brancas aqui nesses mapas são as limpezas de terreno para a construção de novos empreendimentos que começaram a surgir basicamente no próximo período. Aqui o início dos empreendimentos habitacionais na bacia, percebe-se que eles começam principalmente pela borda exterior da bacia. Aqui a malha viária identificada no período, então os Montenegro, BR, aqui conhecida como da Maricolas. Como a gente pode ver, com o passar do tempo, foi se formando essas vias que eles chamam de sistema de espinhas de peixe, que são vias sem saída. Elas vão se abrindo para dentro do terreno, com base na principal, mas sem nenhuma outra via que cruze ou que permita um outro fluxo de saída. Essa aqui é uma mancha que mostra os condomínios habitacionais, conjuntos habitacionais dos condomínios que haviam nessa época, que estavam surgindo. Aqui são exemplos de malha urbana mostrando como as edificações são adessadas ao vestígio conjunto. Os pontinhos pretos indicam a área construída, ou seja, a área que seria impermeável no terreno da bacia. Aqui exemplos também de condomínios, que geralmente eles são menos adessados, os conjuntos que os lotes são pequenos, há mais construções. E aqui a gente tem uma imagem mostrando nesse primeiro período da bacia a quantidade de área permeável, ou seja, a bacia era praticamente totalmente permeável, ela era totalmente permeável e em branco seriam as áreas impermeáveis. E aqui a cobertura de vegetação dessa época. Os
segundo período de análise da bacia, a gente vai ter um impacto da política habitacional muito maior. Nesse período, né, de 1977 a 2000, a bacia hidrográfica da Bahia recebeu o número de 24 recursos habitacionais a partir da década de 70. E também começou o processo de ocupações coletivas em busca do direito do laboradio. Então, aqui nós temos uma luz que mostra, por exemplo, aqui em laranja, as áreas de conjuntos habitacionais. Então, como nessa época surgiu muitas conjuntos de cidade, então eles acabaram ocupando grandes áreas de vegetação que existiam na época para se formar residências. Ele, por exemplo, não houve um Maguari, que tem hoje, a cidade nova. E aqui a gente vê como foi esse mundo de edificações que foram sendo construídas e o processo de urbanização foi se formando. Então, lá nos conjuntos habitacionais, e na amarelo começam a surgir as ocupações também de vilares e em vilares antigos condomínios. Aqui são exemplos da malha urbana também, da forma de adensamento, como são permitidos, vou passar muito rapidamente, explicando também quais são os tipos de formato que se formam nas quadras, trazendo conjuntos habitacionais. Normalmente a gente tem uma malha ortogonal mais fechada, então você tem um maior fluxo de veículos, porque são vias que circulam, enquanto alguns outros tipos de tipologia tem uma malha semi-aberta, com vias de saída, tem um loteamento cavernoso, mostrando a grande quantidade de adensamento em construção. Aqui é o exemplo de favela, se situa atrás do Jardim América. As favelas normalmente se situam mais próximas dessas áreas de risco, né, áreas de rio, que estão sujeitas constantemente à inundação durante fortes períodos de chuva. Aqui também é uma tipologia de condomínios. Começam também a surgir outros condomínios verticais na bacia, mais intimidamente, com condomínios de 3, 4 condomínios, 50% de área de X. E aqui a malha viária que ela foi se formando ao longo do tempo. Então, no final desse período, a bacia apresentava 66% de área permeável. Então, de 90% de área permeável, passou para 66% e foram aumentando a quantidade de área impermeável na região. Também foi reduzindo consideravelmente a quantidade de vegetação existente. No terceiro período, já foram muito atendidas as políticas habitacionais. Desde os conjuntos habitacionais são construídos há uma verticalização das edificações da bacia, então começam a ser implantados conjuntos habitacionais de prédios, condomínios também de prédios. Os conjuntos com a faixa de renda mais baixa, eles continuavam sendo situados em áreas mais distantes, né, com pouca urbanização, com acessibilidade, e normalmente em fotos mais baixas, mas que tendiam mais ao aumento na região. E nesse processo também ocorre ainda mais uma expansão do processo de ocupações coletivas em busca do direito laborativo. Então, aqui alguns exemplos da morfologia dos conjuntos que surgiram nesse período, da Fenoné, do Sabirá, são conjuntos relativamente menores em comparação ao período passado, que é de verdadeira cidade, no território da bacia. Aí aqui alguns exemplos de conjuntos verticais, aqui no Fenoné, no Ipuí. Esses daqui são condomínios, exemplos de condomínio, e é importante ressaltar que os condomínios eles surgem bem próximo ao fluxo d'água. Esse condomínio não colóide, o fluxo d'água passa bem atrás dele. E aqui o exemplo também do Mirante do Lago, que foi construído dentro do terreno de água nascente, né? Então, parte da água construída dessa nascente foi represada e virou um lago com acesso assim, somente para os moradores, um lago contemplativo. Outros condomínios que surgiram também nesse período. Aqui exemplos de ocupações, como a ocupação no lugar fundo, que tem uma malha assim, mais orgânica, um adensamento mais espraiado, geralmente próximo do meio do cidade. E aqui eu mostro alguns no final desse período, mostrando como foi predominante o crescimento dessas áreas de ocupação, né, do movimento colaborativo, e também como nesse período surgiram muitos empreendimentos imobiliários voltados para a condomínio. Então, é importante também diferenciar que os tipos de ocupações são diferentes no norte da bacia e no sul. Geralmente no sul eles tendem a ser bem mais avançados construtivamente, enquanto na bacia as casas aqui no norte, as casas ainda são
bastante separadas, e você vê que as pessoas que moram lá, elas têm uma forma de vivência ainda bastante rural. Por exemplo, alguns ainda fazem pesca, entre os animais, que não poste. Então, há bastante essa diferença entre as ocupações mais no norte da bacia e mais no sul. No final desse período, a gente vê, em comparação àquela analisando no início, uma significativa mudança na quantidade de água permeável, ou seja, a área permeável, no último período analisado, ela tem que se concentrar mais ao norte, assim como a área de vegetação, já que a área mais próxima ao fundo do Baguari, e também ao centro, que é onde percorre a maior parte dos fluxos d'água. No que isso impacta? A diminuição da quantidade de áreas permeáveis e de vegetação, elas contribuem para um aumento significativo na água que escorre superficialmente. Então, elas tendem a sobrecarregar os sistemas de drenagem pública existentes e também contribuem para maiores problemas com enchentes e alagamentos no meio urbano. Nossa, licença. Deixa eu te falar. Eu queria fazer uma posição. Eu vou te dar um termino porque está na nossa programação, a gente está passando um pouco. Eu estava falando com o Brasil, e aí queria te pedir, por favor, fazer essa conclusão da tua fala, esse 1 minuto e meio para você. Pode ser 5 minutos. Tá, a gente teve autorização aqui da organização para você. Vai lá. Então, eu vou pular aqui para a última parte da pesquisa. Após todo esse diagnóstico que foi feito da região, eu fiz algumas possibilidades de tecnologias que poderiam ser utilizadas como uso alternativo de contribuição para a drenagem no meio ambiente urbano. E por que eu chamo de uso do sistema de drenagem alternativo? É porque ele foge do convencional e que normalmente se canaliza os rios, transfere a água da enchente na montante para cruzante, ocorre alagamento em áreas mais baixas, canaliza o rio, coloca alguns canais de concreto. Então, a gente tem aí tecnologias de infraestrutura verde, sistemas de drenagem alternativo, que buscam conversar melhor com a natureza, buscam ser mais sustentáveis e tentam, digamos assim, reproduzir o que seria meio que as funções da natureza, do seu estado natural, no meio da cidade. Então, por exemplo, na porção norte da bacia, que nós temos mais quantidade de áreas verdes e terrenos livres, poderia ser utilizado, por exemplo, algumas estratégias, como, por exemplo, aproveitar áreas de geração alagadas, naturalmente, para a composição de bacias de retenção, aproveitar a existência de espaços que você pode utilizar como multifuncionais. Você tem um exemplo de uma bacia de detenção, na qual, no período seco, as pessoas utilizam para esportes ou para algum evento público, mas durante o período de chuva, ela tende a alagar e reter essa água temporariamente. Então, ela ajuda no controle do escoamento das águas urbanas para evitar problemas de enchente, mitigar esses problemas e contribuir para o sistema de drenagem público. Outras formas de aplicação, por exemplo, no leste da bacia, você tem conjuntos como Cidade Nova, você tem já espaços de praça, parques mais delimitados. Poderia ser, por exemplo, utilizar nas residências cisternas, terrenos, pavimentos permeáveis e ruas exclusivas de pedestre, pequenos reservatórios. Porções oeste da bacia, que seria ali mais para o lado da Alto Montenegro, possui poucas bregas ainda não edificadas, debaixo da vegetação ciliar existente, poderiam ser utilizados, por exemplo, jardins de chuvas em lotes maiores, ruas mais largas poderiam ser utilizadas como canteiros fluviais para reter temporariamente essa água e ajudar também no escoamento dela durante o período de chuvas fortes. Então, se estimularia também a questão do paisagismo funcional, em que você utiliza a vegetação, não somente ali, digamos assim, o buraco para reter a água, mas também a própria vegetação ela serviria como uma espécie de filtro natural para fazer essa limpeza superficial da água antes dela ser encaminhada aos cursos d'água. E aqui na porção sul, que é uma porção extremamente urbanizada,
São poucas, mas ainda há algumas possibilidades, por exemplo, como a utilização de jardim de chuva, roteiros pluviais, aquisição de lotes ociosos para equipamentos urbanos, para infraestrutura verde. Então, são várias as possibilidades que podem ser adotadas na bacia do Ariri. Bom, aqui eu concluo a minha fala, tentei resumir muito rapidamente, porque a pesquisa foi bem extensa, mas tentei resumir aqui basicamente o que seria mais importante e espero contribuir de alguma forma para as discussões que se seguem. Vamos lá. Vamos lá aqui o nosso trabalho. Oi, mano, né? Tá me ouvindo? Só não ver, né? Mas tá me ouvindo. Bora lá. Eu agora vou mediar aqui com quem está presente. Vou chamar de Cláudio, eu conheço, mas Tudo bem. O nosso debate, perguntas, tá? Já peço pelo auxílio aí para responder, certamente surgiram dúvidas e acho que o pessoal também quer falar. Eu olho para vocês assim, eu imagino que todo mundo aqui tem muito a contribuir e muita informação, né, que se não decorre de uma pesquisa acadêmica, como a Alcine fez, ou uma análise técnica, como a análise de experiência, como a análise técnica, mas de toda a vivência de vocês, né, toda a experiência que todo mundo carrega aqui. E eu sou uma dessas pessoas também, porque hoje eu moro em Belém, mas eu cresci no bairro do Ipuri. E o bairro do Iguajará e o Laranjeira estão dentro dessa bacia, e a Glauciane falou também dessa função, né, do território. Então a gente tem vários X, né? A Glauciane veio fazer agora também na breve, a gente passar para a contagem comigo agora. Vários X. Um material muito interessante, trazendo aqui que pode subsidiar o desenvolvimento de um plano, certo? Para possíveis intervenções na bacia do Ariri e também, quem sabe, o plano de bacia, que são exceções que toda vez quando eu encontro o pessoal por fora, né, um plano de bacia, como tem de bacia olhar. Então, vamos lá, então, segure aí, tá? Daqui a pouco vai falar sobre o fome, segura a fome, tá? Fique tranquilo, não vai contar aqui no você vai sentar. Olha só, galera, vamos fazer, enquanto eu vou falando de considerações aí para mim, duas rodadas comigo, tá certo agora? Duas rodadas comigo de novo, de 3 minutos para 3 pessoas. Então a gente vai pedir a inscrição, né? A gente vai pedir a inscrição para 3 pessoas primeiramente, cada uma dessas pessoas vai ter 3 minutos. Tá certo? Então vamos lá. A senhora, o senhor aqui e o Celso, porque você professor faz tempo que eu estou vendo assim, e diga para o pessoal de volta. Eu sei. Olha só. Então vamos lá. A senhora quer ter aqui o microfone? Acho que é melhor, né? Diga o seu nome aqui, sua filiação e participe também do Boa tarde a todos. Eu quero dizer meu nome de Guerra Acadêmica. E eu moro no conjunto Maguari, né, desde 1990. E tivemos o prazer, tivemos a chance, a oportunidade, né, de estar na luta por abrir uma janela dentro do conjunto Maguari para o Rio Ariri, porque o Rio Ariri corta, né, banha aqui o nosso conjunto, no final do nosso conjunto, de 33 alamitas. Então eu quero vir aqui só dar esse testemunho, né, de que em 1995 nós estávamos na direção com a chapa Alternativa Popular, na sua maioria composta por militantes, daqueles nossos bairros, roqueiros, e que nós já reivindicávamos isso para a Prefeitura Municipal de Belém, que era administrada pelo companheiro Edmilson Rodrigues, que era do Partido dos Trabalhadores naquele momento, né? Então, fico muito feliz
de estar aqui neste momento com meus cabelos brancos, eu não era naquele momento, e ver o resultado dessa pesquisa, né, e de todo o estudo que a engenheira arquiteta, né, Laís apresentou aqui, e que esse é o resultado de toda aquela reivindicação que nós já fazíamos para a Prefeitura de Belém naquele momento. Então, para mim, né, que sou testemunha disso, e que nós tínhamos aqui no Parque da Delegacia também, né, e nós trabalhamos com o professor Milton, como parceiros, sempre tivemos como parceiros. Tivemos muitos atritos também por parte, mas, né, no final de contas, no final do tudo, hoje nós estamos vendo, né, um resultado que ainda não é o final, né, e a gente está vendo uma continuidade. Eu não digo, viu, professor Milton, que seja o início. Eu acho que é uma continuidade, né, e fico feliz que a nossa vereadora aqui fez o seu PT, tá? Tenho muita admiração por você, né, uma lutadora, realmente, e que você, né, esteja aqui nesse momento, somando com a gente, né, tudo. Então, eu queria só, né, colocar hoje a União dos Moradores do Conjunto Maguari está sem direção. O nosso espaço lá está sendo ocupado por, a gente não sabe por quê, e já estou aqui aproveitando para fazer a denúncia, né, de que nós estamos com uma comissão de moradores do Conjunto Maguari tentando retomar este território que é dos moradores do Conjunto Maguari, que está sendo ocupado. Eu não vou citar o nome, porque a gente não tem, né, provas, né, mas é de uma ex-vereadora, né, que é residente do Conjunto Maguari. A gente vai precisar do apoio, né, de vocês, para que a gente possa retomar esse espaço, né, que é da comunidade. Qual é o seu nome? Ibrahim. Bom, dentro das posições, duas questões que para mim são importantes. Primeiro, é que elas têm um olhar urbanístico. Então, acho que isso é um ponto. O olhar urbanístico é importante, mas ele sempre é um olhar muito caro. É uma característica. Tá? Aqui, nós temos que entender, e acho que isso também é uma forma de combate, que nós estamos no processo de tentar, localmente, frear o desmatamento. Tá? E aí, hoje em dia, e aí, várias temperaturas, o caminho mais curto para tentar frear esse desmatamento é criando um tipo de conservação. Áreas que protejam o que não acontecer. Então, acho que é o primeiro ponto que acho que a gente tem que focar a nossa luta em criar uma área de conservação. Porque é um meio mais barato, entre aspas, né? Pode ter um custo, tá? E aí, claro, para você criar uma área de conservação, você precisa ter um outro diagnóstico, que é diferente desse que eu estou falando. Aí vai um diagnóstico de falta, de fora. A gente vê que é um diagnóstico muito aí, passando, que é o que a gente tem que olhar. Então, acho que a gente precisa ir. Outra coisa, não sei falar, se a gente é a professora nossa Leme, acho que ela falou ali, por exemplo, Passão Branco no Norte, tem mais chatas, tem o pessoal que deve vir para cá de coleta. Eu, meu amigo Daniel Nacional, por exemplo, que está na Caixa, no bairro, a gente, quando está dando a nossa parte por aí, no meio dos matos, a gente vê um pouco que está vivo na floresta aqui. E quem quer isso que serve também. E a gente tem esse diagnóstico que também não consegue satisfazer esse olhar. Então, eu acho que a gente tem um desafio aqui, que não é nada fácil, que é trazer essas pessoas também para o olhar do público. Por que isso é importante?
Porque se a gente identifica pessoas que têm esse viver macho a floresta, eles têm a possibilidade de ter outros recursos e outros olhar para proteger esse território. Já vai ser um território